Olá a todos, vamos dar início à nossa aula. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia. Vamos observar agora a aula de número 11. Objeto de conhecimento, saúde e vulnerabilidade das juventudes. Detalhamento, infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. Automedicação e uso excessivo de medicamentos. Então, essa é a nossa aula que irá começar agora. Então, a gente vai falar aqui sobre as infecções sexualmente transmissíveis, também conhecida ali pela sigla ISTs. Então, as chamadas ISTs, muitas vezes, elas não apresentam sintomas que são aparentes, que a gente chama aí de assintomático. E muitas pessoas, elas podem aparentar, como a gente observa aí na imagem, estar bem fisicamente e mesmo assim transmitir algumas doenças, que são sexualmente transmissíveis. Lembrando que existem diversos tipos de transmissões, algumas por relação sexual. Existem transmissões também que pode ser da mãe para o filho no momento da gestação ou do parto, ou algum objeto ali contaminado, Então depende ali do tipo de doença, do tipo de infecção, que a gente vai conhecer aqui no decorrer da aula, Então é importante a gente saber que por mais que às vezes a pessoa não aparente, ela pode apresentar ali alguma infecção, tá certo? E aí a gente vai observar que as ISTs, elas podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos, os quais são microscópicos, ou seja, nós não conseguimos visualizar, tá certo? A olho nu. Não sendo possível visualizar, Então, uma vez instalados ali no organismo, atacam as células que são hospedeiras, degenerando-as e causando doenças, tá? Então, a gente observa aí ao lado a representação, do sangue. A gente observa aí algumas hemácias em vermelho e ali esse sangue está contaminado, Então, essa representação a gente observa ali nessas bolinhas verdes que representam um vírus, Então, essa contaminação, por exemplo, ela está ali na corrente sanguínea, A gente não consegue observar, mas pode acontecer que você tenha ali alguma infecção, ou por vírus, ou por bactéria, que vai diferenciar também o tipo de doença. Hoje nós vamos falar aqui sobre duas doenças, duas infecções sexualmente transmissíveis. Vamos iniciar abordando um pouco sobre o HIV e depois o HPV, tá? A gente vai explorar um pouquinho mais esses dois. Então, a gente inicia observando algumas informações sobre o HIV, que é uma IST, tá certo? Então, a AIDS, ela é uma doença que dizimou ali milhares de vidas ao longo de pouco mais de 4 décadas, desde o seu descobrimento, pela primeira vez nos Estados Unidos em 1981. Então, a gente vai observar que a AIDS ela é causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana. A gente observa aí a sigla, HIV. Então, esse vírus, ele ataca o sistema imunológico que faz parte ali do nosso organismo e que ele é responsável por defender o organismo de doenças. Então, as células mais atingidas são os linfócitos. Essas células dos linfócitos fazem parte do sistema imunológico, tá? Então, a gente observa aí o linfócito T, CD4+. Então, o que acontece? A gente observa aí nessa imagem essa representação como se fosse a contaminação ali do sangue, por esse vírus. A gente observa a relação desse vírus com o sistema imunológico. Quando a gente fala do sistema imunológico, a gente fala do sistema de defesa do nosso corpo, Então, o nosso corpo ele tem um sistema de defesa, que a gente chama de sistema imunológico. Então, quando tem ali algo querendo adentrar, o nosso corpo, ou um vírus, ou uma bactéria, esse sistema imunológico ele vai agir
para tentar matar ou excluir ali aquele micro-organismo do nosso corpo, tá certo? Porque ele vai defender, porque se ele se instala, a gente fica doente. Então, o que acontece com o vírus do HIV? Ele vai atacar exatamente as células de defesa, e a gente observa que é uma célula específica, né, o linfócito. Então, ele vai lá naquele linfócito e vai atacar aquela célula. E essa célula vai acabar reproduzindo mais esse vírus, como a gente vai observar daqui a pouquinho, tá certo? Então, o que acontece? O vírus do HIV, ele vai atacar o sistema de defesa, né, o meu sistema imunológico, o linfócito do meu organismo, tá certo? Então, é assim que acontece esse processo. Então, esse vírus, a gente vai observar que ele é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si mesmo, né? Então, é assim que ele age quando ele encontra essa célula. Depois de se multiplicar, ele rompe esse linfócito em busca de outros para continuar a infecção, né? E aí ele vai infectando outros linfócitos dentro do organismo, tá certo? A gente vai observar aí que o HIV, ele é um retrovírus, né, classificado ali na família do Lentiviridae, e esse vírus ele possui algumas propriedades, como por exemplo, o período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, né? E esse tópico aí é bem importante porque a pessoa, por exemplo, ela pode ficar muito tempo com esse vírus ali no seu organismo sem apresentar nenhum sintoma, tá? Que a gente chama de assintomático. Então, existe esse período de incubação que é prolongado. Inclusive, né, a gente vai observar se a pessoa ali ela tem alguma suspeita, de imediato, ela faz um exame e depois ela refaz esse exame depois de 30 dias, provavelmente, né? Que é exatamente para saber realmente se a pessoa foi infectada ou não, devido a esse período que tem de incubação do vírus, tá certo? Vamos observar também outro tópico, a infecção das células do sangue e do sistema nervoso e a supressão do sistema imune, tá certo? E aí, na próxima imagem, nós vamos observar, né, uma representação de como acontece, né, a infecção desse vírus. A gente tem aqui, né, uma imagem que mostra para a gente tanto a célula do linfócito, que é chamado de TCD4+, quanto o vírus, tá certo? Para a gente entender como é que acontece esse processo de reprodução. Então, eu vou apontar aqui para vocês. A gente tem aqui, ó, a representação, tá, da célula. Lembrando que ela faz parte do sistema imunológico, ela é um linfócito que tem como objetivo proteger o nosso corpo contra invasores, contra micro-organismos como vírus e bactérias. Só o que acontece, né? O HIV, que é esse vírus, ele vai atacar exatamente essa célula de defesa. Então, aqui a gente observa o material genético desse vírus, né? A gente vê aqui, ó, o RNA, o ácido ribonucleico do vírus, produz uma cópia de DNA que se reproduz aqui na célula hospedeira. Então, a célula invadida, ela começa a reproduzir o RNA que permitirá a fabricação de novos vírus, né? Então, essa célula ela vai trabalhar aqui, ó, para reproduzir mais vírus. Então, esses novos vírus, olha, eles vão em direção a outras células para invadir. Então, aqui aconteceu o processo de reprodução, e aí ele sai com esse material e vai ali, né, infectar outras células, outros linfócitos, tá certo? Então, a gente observa aí, né, como é que acontece essa reprodução dentro dessa célula de defesa. E aí é importante a gente observar também, né, que existe ali uma janela imunológica. Então, se um teste para a detecção de anticorpos anti-HIV é realizado durante o período da janela imunológica, há uma possibilidade de gerar um resultado não reagente, mesmo que a pessoa esteja infectada. E aí a gente vai observar, né, que dessa forma, recomenda-se que nos casos de testes com resultados não reagentes, em que permaneça, né, a suspeita de infecção pelo HIV,
a testagem seja repetida após 30 dias com a coleta de uma nova amostra, né? Então, a gente observa ali que existe essa preocupação também em refazer esse teste para ver se, de fato, a pessoa não está infectada pelo vírus. E aí a gente vai trazer uma informação bem interessante, né? Quando a gente fala aí de AIDS e HIV, existe uma diferença entre esses dois termos. Olha só, qual é a diferença entre AIDS e HIV? O HIV é o vírus que ataca as células do sistema imunológico, como a gente observou naquela imagem anterior. E ele é responsável, né, por nos defender contra doenças, o sistema imunológico. Já quando falamos da AIDS, estamos falando ali da sigla que se refere à síndrome da imunodeficiência adquirida. A doença causada ali pelo vírus HIV quando não é combatido por medicamentos. Tá? Então, quando o HIV ele é o vírus, a AIDS é a doença. Essa é a principal diferença. Né? Então, existem pessoas ali que vivem com o vírus HIV, mas que vivem anos sem apresentar nenhum sintoma ou desenvolver a AIDS. E pessoas que desenvolvem a doença, né, geralmente, são as que não recebem um diagnóstico precoce e não fazem um tratamento adequado. As pessoas que são diagnosticadas com HIV, elas devem iniciar o tratamento adequado imediatamente, a fim de impedir que os vírus se repliquem dentro dessas células, dentro desses linfócitos, chamados de TCD4+. E aí, né, quando acontece isso, evita o desenvolvimento da AIDS. Por isso que é importante, logo de imediato, ter esse conhecimento, fazer esse teste, saber se foi infectado, porque existe tratamento, e o tratamento é muito eficaz. E aí vamos observar a transmissão do HIV, né? Como pode pegar ali esse vírus? Então, a gente tem ali duas representações, assim pega e assim não pega, para a gente diferenciar, tá? E aí, como é que pode pegar? Através do compartilhamento de seringas, que a gente observa aí na primeira imagem, instrumentos sem esterilização, e aí a gente observa, né, no caso da manicure, tatuagem, pince, se esses instrumentos utilizados estiverem contaminados, né, se tiver acesso ali ao sangue, pode passar, sim, essa infecção. Sexo sem proteção, né, a gente observa aí a camisinha importantíssima para evitar diversos tipos de doenças. E da grávida para o bebê, tanto na gestação como no momento do parto. E como não pega? Abraços e beijos, compartilhamento de objetos, piscina ou banheiro e pelo ar, tá bom? E aqui a gente trouxe uma informação bem importante também, né? Uma informação de tratamento, de medicamentos que, inclusive, são ali oferecidos pelo sistema de saúde, pelo SUS. E aí existe uma diferença nesses tratamentos. A gente vai observar aí que eles são chamados de PrEP e PEP. Né? Qual é a diferença entre eles? PrEP e PEP são métodos de prevenir a infecção pelo HIV através de medicamentos antirretrovirais. Uma vez que são tomados para prevenir a aquisição de uma doença, eles são chamados de profilaxia, né? Eles têm ali o objetivo de prevenir a doença. Então, PrEP e PEP são para pessoas que não possuem o HIV, mas se encontram em riscos de contrair. E qual é a diferença, né? A gente vai observar a diferença entre esses dois tratamentos. Primeiro, a gente observa como se chama. PrEP significa profilaxia pré-exposição. Então, o pré a gente já observa que é tomado antes, tá? A pessoa realiza esse tratamento aí por um período prolongado. Já o PEP significa profilaxia pós-exposição, né? Então, houve alguma suspeita, a gente observa que é pós, é depois. Né? Alguma suspeita, é um tratamento que é realizado depois. Tá? Então, PrEP antes, o PEP é depois, é após. E aí vamos continuar observando alguma diferença? A diferença ali entre eles, né? Então, quando é tomado? O PrEP, antes da exposição ao HIV, ele é tomado, né, todos os dias. O seu uso requer consulta médica a cada 3 meses e realização de exame de acompanhamento, entre eles o teste de HIV e de outras ISTs. Já o PEP é após a exposição ao HIV, em situações de emergência. É tomado dentro de 72 horas, 3 dias, após a exposição a uma situação de risco.
E vamos observar agora, né, para quem é indicado. No caso do PrEP, ela é indicada para pessoas que não têm HIV, porém são identificadas com maior risco de contrair esse tipo de infecção, conforme suas práticas sexuais, sorologia HIV da parceira e outras vulnerabilidades. Já o PEP é para pessoas que não têm HIV, mas que podem ter sido expostas, como, por exemplo, relação sexual desprotegida, sem o uso ou com o rompimento de camisinha, no trabalho, através de acidentes com agulhas ou outros perfuro-cortantes, em uma situação de violência sexual ou através da prevenção na transmissão de mãe para filho. E o quão efetivo é? Né? A gente observa aí que o PrEP pode reduzir o risco de contrair HIV durante o sexo em mais de 92% se tomado corretamente. E o PrEP pode prevenir a infecção pelo HIV se iniciado o mais rápido possível e mantido ali por 28 dias. Né? Então, é muito importante a gente ter essas informações e, mais ainda, né, saber que o SUS oferece, tá certo? Então, ele oferece esses medicamentos. E agora a gente vai observar um outro tipo de infecção, que é o HPV. Né? No caso do HPV, o papiloma vírus humano, é um vírus que afeta a pele e as mucosas, né? Olha só a diferença. O vírus anterior, que é o HIV, ele atacava o quê? Sistema imunológico, a célula de defesa, o linfócito. Já o HPV, ele vai infectar outra parte. Ele vai afetar ali a pele e as mucosas do organismo, sendo ali a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Vamos observar que existem mais de 200 tipos de HPV, alguns dos quais podem causar verrugas genitais, enquanto outros estão associados a tumores malignos, como o câncer do colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta. Né? Então, a gente observa ali na nossa próxima imagem a representação dessas verrugas, né? Que é um sintoma dependendo do tipo do HPV. E aí elas se apresentam, né, na região genital e no ânus. Podem ser únicas ou múltiplas de tamanho variáveis. São achatadas ou papulosas. Papulosas significa ali que elas são elevadas e sólidas. Em geral, né, elas são assintomáticas, mas elas podem causar coceira no local. E essa imagem, ela mostra para a gente essas duas representações, tanto no genital masculino quanto no feminino, tá certo? E aí vamos observar que essas verrugas geralmente são causadas por tipos de HPV não cancerígenos, tá? Então, é importante ressaltar que existem vários tipos de HPV, né? Tem esses ali que podem causar verrugas e tem aqueles que podem causar câncer. A gente vai observar aí o caso do câncer do colo do útero. Olha só, a gente tem aí essa representação, né, essa imagem que mostra para a gente o útero e essa lupa que mostra para a gente esse vírus, né, representando que ele está ali infectando essa região, que é o papilomavírus humano. Então, as lesões subclínicas podem ser causadas por tipos de HPV de baixo e de alto risco para desenvolver o câncer, tá certo? E aí a gente vai observar alguns sintomas relacionados. A infecção pelo HPV, ela pode ser assintomática, ou seja, assintomática, ela não aparenta ali sintomas, ou provocar o aparecimento de verrugas genitais, orais e anais. E a transmissão? Vamos observar que a transmissão se dá predominantemente por via sexual, mas existe a possibilidade de transmissão vertical, aquela que passa da mãe para o filho, através da saliva também, de autoinfecção e de infecção por perfuração ou corte com objetos contaminados pela HPV. E aí, na próxima imagem, a gente vai observar essa representação. Né? A gente tem aí em verde a representação desse vírus, papilomavírus humano, né, o HPV. A gente observa a infecção por HPV nas células do corpo, né? Lembrando aí que ele vai contaminar essas mucosas, né, a pele. Então, essas representações aí em rosa representam a camada da pele. E o vírus ali, né, atacando essas células, se reproduzindo nesse local.
E aí a gente tem essas duas representações, né? Quando tem ali as células que são cancerosas, né, sendo representadas aí nessa última imagem, e aquelas que vão formar verrugas na superfície da pele, tá certo? Então a gente observa essas duas representações da manifestação ali desse vírus no corpo humano, podendo apresentar verrugas ou podendo chegar a casos de câncer, né? Lembrando ali que são diferentes tipos de vírus. E aí, quanto ao diagnóstico, né? Como é possível saber ali que esse vírus está presente no corpo? Nos homens, através de exames clínicos, e nas mulheres, o preventivo é o principal exame, né, gente? Então, o preventivo é um exame que a mulher tem que fazer no mínimo uma vez por ano, né? Muito importante ali realizar o preventivo para verificar se está tudo bem com o seu corpo, né? E a gente já sabe agora que o HPV, através do preventivo, ele pode ser identificado, tá certo? E aí a gente vai observar também sobre o tratamento. O tratamento das verrugas nas genitais e no ânus consiste na destruição das lesões. Independente de realizar o tratamento, as lesões elas podem desaparecer, permanecer inalteradas ou aumentar em número e volume. E a prevenção? Né? A principal forma de prevenir o contato com o vírus é o uso de preservativo durante as relações sexuais. Lembrando que essas verrugas, por exemplo, elas podem contaminar outras partes ali próximas. Então, o preservativo, ele vai estar somente ali no órgão genital, né, masculino ou feminino. Mas essa transmissão, ela pode ser passada também através do contato da pele, tá? Então, é importante a gente ter essa informação também. E um outro fato bem interessante é que já existe uma vacina contra o HPV. E ela está incluída no calendário de vacinação do SUS. A faixa etária que pode receber a vacina é de 9 a 14 anos, né? Então, a importância aí da vacinação para evitar ali, né, essa infecção, por exemplo, por HPV. Lembrando também que essa vacinação, ela é somente de alguns tipos de HPV, tá bom? E aí a gente vai observar que a principal prevenção, né, contra as infecções sexualmente transmissíveis é o uso de preservativo masculino e feminino, né? Então, aqui a gente está falando no geral, né? Nós observamos nessa aula o HIV no início e o HPV agora, né? A gente viu que no caso do HPV existe uma vacinação, né? Uma campanha ali de vacinação para tentar diminuir esses casos. Mas, no geral, a gente traz aqui a importância do uso de preservativo, né? A camisinha que evita ali aquele contato direto. Então, né, os outros cuidados são necessários para evitar a contaminação por micro-organismos causadores das ISTs. E a gente observa manter relações apenas com o uso de preservativos, não compartilhar agulhas e seringas, porque se tiver contaminada, ela vai passar essa infecção através, né, desse compartilhamento. Não compartilhar alicates, cortadores de unha que não estejam devidamente esterilizados, tá? E aqui a gente traz para vocês dados bem atuais e bem importantes, né? A gente tem aqui, ó, o site da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, né? Um site que foi atualizado agora em 19 de fevereiro de 2026. E aqui a gente tem uma representação através de gráficos, mostrando para a gente o quantitativo de casos de HIV e AIDS por ano, né? Então, a gente vai focar um pouquinho mais aqui em 2025 e 2026, porque nesse gráfico a gente observa dados aqui, ó, desde 2015, tá certo? E aqui, né, vamos aqui para o finalzinho, vamos observar aqui em 2025, tiveram ali, ó, 533 casos de HIV e AIDS. E agora, em 2026, já se apresentam aqui, ó, 25 casos. Esse site, ele é bem completo, né? Se vocês tiverem curiosidade, podem explorar um pouquinho depois. Ele traz muitas informações. Ele traz a faixa etária, a gente observa que a faixa etária aqui, maior, né, dos casos, está entre 20 e 39 anos. Ele observa aqui também por mês, né? Em janeiro, 18 casos foram identificados, em fevereiro, 7. Aqui embaixo tem também um dado bem interessante, ó, que ele mostra para a gente as regiões, né, a taxa de mortalidade
por HIV e AIDS em 2026. Né? Então, ele traz aqui os municípios, né? E a gente observa que está em destaque Tabatinga, Tefé e Manaus. Tá? Então, aqui vocês podem explorar esse site, né? Quem tiver curiosidade e quem quiser se manter informado, né, sobre esses casos, que a gente observa que é bem significativo essa quantidade, tá certo? Então, a gente observando isso, é necessário que tenham muito cuidado, né? Previna ali, tenha cuidado com o seu corpo, tá certo? E quanto ao HPV? Vamos observar os casos de HPV no Amazonas. Aqui a gente trouxe, né, que a terceira maior causa de mortes prematuras femininas no país, o câncer no colo do útero feminino, é um desafio nacional. E no estado do Amazonas deve ter mais de 1.800 novos casos até 2026, exigindo ali o fortalecimento da política de vacinação contra a doença e dos diagnósticos precoces. Né? Então, esses dados são do Instituto Nacional de Câncer. E aqui a gente trouxe como forma de curiosidade. Né? Você sabia sobre a vacina contra o HPV? O Amazonas ele foi o primeiro estado do país a aplicar a vacinação contra o HPV em 2013. E em 2014, a vacina ela foi incorporada no calendário nacional de vacinações do Brasil. Esse imunizante, ele protege contra os tipos virais de HPV 6, 11, 16 e 18. A prevenção primária, por intermédio da vacinação contra o HPV, é, portanto, essencial para a prevenção dos cânceres relacionados a esse vírus e outras doenças associadas. Tá certo? E aqui, né, a gente trouxe a representação de campanhas nacionais que acontecem todos os anos. Né? A gente observa aqui o Março Lilás. No mês de março existem campanhas ali relacionadas ao HPV, ao câncer do colo do útero, que traz aqui para a gente, né, através dessa campanha, mais informações relacionadas, como prevenir, né, a importância da vacinação, de fazer o preventivo. E aqui a gente tem o Dezembro Vermelho, que vem trazer também mais informações, né, através dessa campanha, sobre a importância do uso do preservativo, porque ela está relacionada aqui, no caso, né, com a AIDS e HIV. Então, a importância do uso do preservativo, de realizar exames, fazer tratamento. Né? Então, são campanhas importantíssimas que trazem aqui para a gente informações. Né? No caso de março, aqui, ó, Março Lilás, representado pelo HPV, e Dezembro Vermelho, trazendo ali mais informações sobre o HIV e a AIDS. Tá certo? E aí a gente vai falar também sobre um outro tema bem importante, que é o caso da automedicação e o uso excessivo de medicamentos, né? Então, todos sabemos que ter um medicamento que possa curar ali uma doença ou acabar com a dor é realmente um grande avanço científico. Mas, e quando o uso indiscriminado desses medicamentos se torna uma ameaça à saúde? Né? Quando esse uso excessivo ali pode ocasionar algum mal, né? Automedicação. Você sente ali algum sintoma, vou tomar ali aquele remédio que é para curar esse sintoma, né? Será que isso é bom? Será que isso é saudável, né? Então, é exatamente essas reflexões que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, o que é o automedicamento? É o uso de medicamentos sem receita médica ou sem orientação profissional. Por exemplo, quando você toma um remédio que foi indicado por um amigo, usar sobras de tratamentos antigos, se basear na internet, né? Esse fator aqui é bem interessante, porque na internet a gente observa vários vídeos, né, que apresentam ali diversas informações. Às vezes você não vai a uma consulta, né? Você observa essas informações na internet e acaba aplicando ali na sua vida. Né? Então, é necessário ter esse cuidado, tá certo? E aí a gente observa, né, o que é o uso excessivo de medicamentos. É o uso em quantidade maior ou por tempo prolongado do que é necessário. É a combinação de muitos medicamentos ao mesmo tempo, chamada ali de polifarmácia. E o consumo frequente de remédios para problemas menores sem buscar orientações. Tá certo? E por que isso acontece? Acontece devido ao acesso fácil a remédios sem prescrição,
A pressa para resolver sintomas, né? Tive ali uma dor, uma febre, estresse, ansiedade. Eu já tenho ali a minha maletinha de remédio, já vou procurar o remédio que eu tenho que tomar. Né? Então, a pressa ali de resolver aquela dor, você acaba ali se automedicando. A falta de informações sobre esses riscos também. Um outro fator é a influência da publicidade e da cultura de remédio para tudo. E a desinformação online e receitas caseiras perigosas. Né? Então, é muito importante a gente observar ali sobre esse processo de automedicação, medicação excessiva, porque é isso que pode estar acontecendo ali com você. Né? Você sente ali alguma dor, algum sintoma, às vezes essa dor é até persistente, você fica ali tomando remédio sem saber realmente a causa. Né? Então, é importante procurar sempre um médico para realizar exames, ver se está tudo certinho e ele passar ali o medicamento certo, na dosagem certa e no período certo para você tomar, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje.